São 3 pontos que eu queria tocar. Primeiro ponto é uma avaliação da eleição. E nesse ponto, paradoxalmente, trago boas notícias. No segundo ponto é o que vem pela frente, trago más notícias. E o terceiro ponto é o que podemos fazer, trago boas notícias novamente. Então, assim... Espero poder cumprir o gentil convite feito pelo professor Rui Braga. Avaliação eleitoral. Eu acho que é nítido para todo mundo que a diferença entre os 2 candidatos diminuiu significativamente na última semana. Caiu de 18 para 10 pontos percentuais. Isso, na minha opinião, tem 2 significados importantes. O primeiro é que houve um movimento vivo, real, de baixo para cima, na sociedade brasileira, de milhões de eleitores que decidiram votar em defesa da democracia. Esse movimento existe, tanto é que nós estamos aqui reunidos hoje em grande quantidade, porque esse movimento existe, não é uma invenção, não é um fato imaginário. O resultado da eleição foi praticamente equilibrado. Nós tivemos 55-45, metade da sociedade brasileira votou contra o candidato de extrema-direita que venceu as eleições. Nós não podemos perder isso de vista em nenhum momento, porque esse resultado eleitoral mostra que aqueles que estão conscientes, mais ou menos conscientes, mas estão conscientes de que o que está em jogo a partir de agora é um grande risco, não só para os avanços sociais que foram conquistados no Brasil, também com muitas contradições. De 1988 para cá, não só esses avanços estão em perigo, mas também a própria democracia, que é a única garantia que a classe trabalhadora tem de continuar avançando. A única garantia que a classe trabalhadora tem de continuar avançando é a existência da democracia, e ela está em perigo neste momento. O segundo ponto ainda, com relação à avaliação eleitoral, além de destacar o fato de que a eleição, apesar de não parecer, foi equilibrada, é que nós não podemos cair no erro de imaginar que os 57 milhões de brasileiros que votaram em Jair Bolsonaro são fascistas. Não são. Eles não são. Os grupos que têm componentes fascistas, a questão do fascismo é uma questão para a gente discutir profundamente o conceito de fascismo, hoje não é o dia para isso. Por isso eu falo em elementos fascistas. Os grupos que têm dentro de si elementos fascistas são muito pequenos. São muito pequenos. É verdade que esses grupos cresceram rapidamente a ponto de chegar a colocar um candidato na presidência da República, o que não é pouca coisa. Mas eles continuam sendo pequenos no conjunto da sociedade brasileira. Nós precisamos entender que o Brasil está numa crise econômica da qual o governo Temer não conseguiu sair. E boa parte dos eleitores votaram contra a crise, na expectativa de que o próximo governo possa trazer emprego e renda, o que faz com que o próximo governo esteja imediatamente sob pressão de fazer a economia brasileira crescer. Eu não vejo como, diante das fórmulas econômicas que estão sendo apresentadas, isso venha a ocorrer, mas esse é um tema para nós discutirmos mais adiante, quando o governo tiver começado. O importante nesse momento é registrar que boa parte desses votos são votos em favor de uma mudança econômica. E certamente, ou muito provavelmente, boa parte desses eleitores não tomaram consciência de qual foi o programa vitorioso no domingo. E quando tomarem consciência, certamente mudarão de posição. Além disso, a gente não pode também extremar, do ponto de vista numérico, a quantidade de pessoas que votaram a favor, vamos chamar assim, de um regresso, de uma regressão no campo dos costumes, no campo da moral. Claro que existem setores da sociedade que gostariam de uma regressão no campo moral. Existem, mas são minoritários. São minoritários. E o nosso trabalho é isolar esses grupos minoritários, é não deixá-los crescer. Portanto, do ponto de vista eleitoral, a questão que está colocada para nós é nós nos mantermos unidos e isolar os grupos minoritários que são efetivamente
grupos regressivos, e trazer para o nosso campo aqueles que votaram sem saber em que estavam votando, e formar assim uma nova maioria que vai inverter o quadro decidido no domingo. Bom, segundo tópico, o que vem por aí, e aí eu acho que realmente eu não trago boas notícias. Eu acho que há um projeto autoritário em curso. Eu não acredito, embora eu não tenha como provar, tenho apenas a convicção, não tenho provas ainda, ou pelo menos não tenho provas cabais, de que o que está em curso é um projeto autoritário. Portanto, não se trata apenas de declarações de campanha. Não se trata apenas de declarações de campanha, né? Eu acho que a nomeação hoje do juiz Sérgio Moro é indicativo disso. É indicativo que o juiz Sérgio Moro tenha aceitado um ministério que põe por terra a pretensa neutralidade técnica da Operação Lava Jato. Os que me acompanham sabem que eu venho discutindo isso há anos, e é um tema complicado. De uma hora para outra, tanto o candidato que venceu, o atual presidente eleito, quanto o juiz Sérgio Moro aceitaram o ônus de deixar essa pretensa neutralidade ir por terra, a meu ver, para colocar em jogo um projeto de natureza repressiva, que começa no dia 1º de janeiro de 2019. Portanto, eu acho que essa é a má notícia, e eu acho que nós temos que nos preparar para isso. Nós temos este tempo, eu creio que tem tanta gente aqui, porque todo mundo tem consciência de que nós precisamos aproveitar esse tempo para nos prepararmos para o que vem pela frente, não é? Nós aqui na faculdade, aqui na universidade, temos clareza que este talvez seja um dos primeiros locais, né, a ser visado. Não é à toa que na última semana, antes da eleição, em segundo turno, 30 universidades tenham sido invadidas. 30 universidades tenham sido invadidas. Agora, passando diretamente para o terceiro ponto, de modo a passar a palavra para o professor Vladimir Safar. Eu acho que nós temos muita coisa que nós podemos fazer. A primeira coisa é formar efetivamente uma frente democrática que coloque um dique a essa onda autoritária. Eu acho que as instituições estão divididas. Eu não acredito que as instituições brasileiras estejam tomadas por uma orientação de extrema-direita ou por uma orientação fascista. Um exemplo disso é a resolução que o Supremo Tribunal Federal tomou ontem, por unanimidade, dizendo que só se pode entrar na universidade para estudar, para debater ideias, e não para impedir a liberdade de expressão. Eu acredito que a resolução do Supremo Tribunal Federal é a primeira reação institucional à vitória da extrema-direita no domingo. Eu não creio que essa decisão seja casual, que ela tenha sido tomada por unanimidade. Porém, eu quero acrescentar uma coisa para caminhar para o encerramento. E essa coisa é a seguinte: por mais que as instituições estejam divididas, que existam juristas democratas, existam juízes democráticos e que existam inclusive policiais democráticos, movimentos aos quais nós temos que nos somar, né, que nós temos que nos unir, por mais que eles existam nas instituições, nada vai acontecer se a sociedade não estiver mobilizada. Nada. No fundo, tudo depende da mobilização da sociedade. E para isso é que é preciso formar uma frente democrática ampla, generosa, massiva, que não permita o nosso isolamento, porque no isolamento nós vamos perder. Nós não podemos nos isolar. E aqui eu quero assinalar um problema, porque nós estamos aqui no campo do pensamento crítico, e o pensamento crítico aponta os problemas. O problema é que
Infelizmente, por razões que eu não tenho tempo para discutir aqui, os partidos estão resistindo a formar essa frente. Os partidos estão resistindo a formar essa frente. E eu falo isso com muita tranquilidade porque eu pertenço a um partido. E diria isso no partido. Eu não sou contra os partidos. Mas eu acho que esta frente democrática está formada no campo da sociedade. A sociedade já percebeu que ela é necessária. Então a sociedade precisa obrigar os partidos a se conformarem a essa frente. Nós precisamos encontrar mecanismos para isso. Agora há pouco um colega, estávamos numa reunião, colega da diretoria do Andes, Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, disse que fará uma proposta de formação de uma grande frente da sociedade civil ampla em favor da defesa da democracia. Essa é a proposta correta e os partidos... Os partidos terão que se somar ou ficarão sem base. Para terminar, eu quero repetir o que eu ouvi ontem, num debate como este, no Espírito Santo, de um companheiro, que disse: se o inverno é deles, a primavera é nossa. Muito obrigado.